certeza eu vou estar torcendo para a natureza, sem dúvida nenhuma. Então E somos também, dois. Somos dois. eu quero também aqui, outro recadinho é para o pobre de direito que vier escutar, ouvir essa live. Quando é que tu vai se tocar, irmão? É eles contra nós sempre. Tá aí, ó. O cara que deu o tiro no gari, porque não conseguia passar com o seu carrão e simplesmente foi lá e detonou o cara, perdendo com um tiro. E tem pobre de direita que vota nesses caras, que apoia esses caras e que se diz de direita. Irmão, você não é de direita, você é assalariado, você é pobre, você nunca vai ser de direita, faz o que você queira. Se toca, valeu? Então, esses são os nossos recados. E eu quero começar a nossa entrevista de dar boa noite para o nosso convidado. É o seguinte: o movimento punk, surgido no final dos anos 70, foi um movimento cultural e contracultural que se manifestou através da música, moda, atitude, com forte teor de contestação e inconformismo. Ele surgiu como uma resposta à insatisfação com a ordem estabelecida, criticando valores sociais, políticos e buscando uma forma de expressão mais direta e agressiva. E estamos aqui hoje para conversar, bater um papo com um cara que é representante dessa galera aí, da galera punk. Apresenta ele aí para nós, Cris. Então, agora que você fez a sua parte, eu vou fazer a minha, porque eu também fiz a Passa. colinha. O nosso Ah, convidado de hoje é o Misão Punk, né? Ele é integrante do coletivo Consciência Libertária, um nome forte na cena punk e dos movimentos libertários. Ele carrega uma trajetória de luta, cultura underground e defesa da autogestão, sempre com os dois pés na resistência e na justiça social. Então, bem-vindo, Misão Punk. Alô, boa noite. Beleza? Tá ouvindo direitinho? Tô sim. Então, para a gente começar, eu queria que você começasse falando um pouco sobre você. Quem é o Misão Punk? Então, o Emerson era uma pessoa amigo, né? Um amigo verdadeiro, que gosta de ajudar as pessoas e que luta pela liberdade. E como o punk entrou na sua vida? E o que o punk representa para você hoje? Então, a trajetória disso tudo começou no final dos anos 80, início dos anos 90, né? Com amigos me indo lá em casa, me trazendo alguns sons. E a partir daí comecei a me interagir com a ideologia, né? Comecei a me integrar sobre mais a ideologia anarquista. E aí quando foi caminhando até o dia de hoje. Maravilha. Então, o punk ele sempre foi visto como um movimento de contestação, né? Na sua visão, qual é a função do punk hoje no mundo em que muitos movimentos foram enfraquecidos ou cooptados? Então, o que acontece é o seguinte, o movimento punk é um movimento conquistador, né? Que ajuda as pessoas a contestar, a protestar contra esse sistema obscuro, a qual tenta nos oprimir, nos agredir, né? E sempre tem umas e outras pessoas que têm uma ideia errada e acaba até mesmo fazendo o movimento ficar um pouco escuro, né? Sim, sim. E você acha que o punk ainda é um espaço de formação política e consciência social ou ele está mais ligado à estética da nova geração? Então, uma boa pergunta. Porque é o seguinte, tá sim, ele é sim um movimento que ajuda as pessoas a encarar a situação de vida, mas infelizmente sempre tem um ou outro que tenta estragar a cena, né? Mas ele está vivo. Sim, sim. E o que significa o punk além da música e além do visual? Que a gente sabe que é muito amplo, né? Que vai muito além da música, vai muito além daquele visual, né? Protestante, né? Para você, na sua ideia, né? Até onde vai o punk, né? Então, o punk vai muito além, né, de visual, de som. É um movimento concitador, como eu estou falando, é um movimento libertador,
né? Um movimento de protesto mesmo, para que as pessoas venham ver como que o sistema é, né? Que não é simplesmente um mar de rosas, simplesmente levantar um moicano, botar um coturno, uma jaqueta, não. É muito além disso. É um movimento que, se a pessoa levar muito a sério, acaba mudando a vida para melhor, né? Acaba abrindo os horizontes da pessoa. Você viveu todo aquele começo lá dos anos 80, né? A revolução mesmo do punk, né? Como que você vê a atualidade de hoje? Eu queria que você falasse um pouco do ontem, né? Como que foi ontem toda aquela luta, aquela dinâmica, né, do punk e para essa atualidade de hoje. Então, realmente, no final da década de 70, início dos anos 80, aquele movimento conservador e tudo, e no começo dos anos 90 começou a vir os anarcopunk, né, que aí já com mais fogo, com mais vigor, aí veio com mais protestos, fanzines, shows, palestras. Hoje em dia tem sim. Até tem bastante coletivos bons, que tá bem ativos hoje em dia. E, e tá vivo, né? Tá vivo. O movimento tá vivo, tem bastante coisa acontecendo, bastante palestras acontecendo, quanto no Rio, quanto no eixo Rio, quanto no eixo de São Paulo também, né? E outros lugares também está acontecendo bastante coisas boas para lutar contra esse sistema. Então, tem melhoras. Tem algumas coisas assim meio ruins, mas tem bastante coisas boas acontecendo dentro do movimento. JP? Bom, cara, que dizer que, cara, a cultura punk é uma cultura que eu sempre respeitei, sempre admirei. E vou dizer algo aqui que a galera vai bolar comigo, mas eu não sou baú, não guardo segredo. Eu sempre achei a cultura punk ela mais contestadora do que o próprio rap e até mais do que o próprio reggae. E se você for dar uma peneirada aí, você vai ver que muitos se dizem rappers e reggae acabaram se inclinando para a mídia, se tornando popstars, artistas, e coisa que você não vê no punk. Você vê o punk ali na mesma, entendeu? O artista punk, você não vê ele nas grandes mídias, sorrindo para ninguém, pagando de gentil para ninguém. Lógico, o cara não é mal educado, mas o cara apresenta resistência e permanece nela. Não se rende, não se entrega ao julgo metal. E eu admiro muito essa postura aí, né, do punk. Muito, muito. O que falta a muitos rappers e muitos ditos aí regueiros, né? Já que Rastafari e reggae não são a mesma coisa. Então, antes que venham me detonar, mas é como eu vejo e por isso que o punk tem todo o meu respeito. Eu queria perguntar para você o seguinte, cara, assim, é, por que aí, ó, não sei se você vai saber responder, mas acredito que sim. Por que você acha que essas linhas que eu citei agora, que é o rap, que é o reggae, que também tem uma tendência de lutar contra o sistema, através das letras, através da filosofia de vida, alguns acabaram sendo cooptados pelo sistema? Então, realmente, né? Infelizmente, tem pessoas que estão no reggae, estão no rap, acaba se vendendo ao sistema, né? Porque assim, quando você lança um CD por conta própria, é uma coisa. Mas quando você está dentro de uma gravadora, pode ser assim, uma gravadora top, eles vão te fazer você fazer o que eles querem. E aí você acaba se vendendo para ter dinheiro. Agora, quando você trabalha por conta própria, você tem mais, você é livre, livre para fazer o som que você quer, elaborar as letras que você quer, porque assim, o punk, o reggae e o rap é sons da comunidade, é som da periferia. Então a gente tem que realmente falar o que está acontecendo na periferia. Não tentar fazer romantizar, não. É tocar o terror mesmo, tocar o dedo na ferida, mostrar mesmo que tá errado.
mostrar o que precisa ser feito. Ao seu ponto de vista, está um ponto de vista certo, infelizmente, né? Isso quanto do lado punk, quanto do lado do rap, quanto do lado do reggae, infelizmente, mano. Infelizmente, acontece sim. Salve Ricardo Haas! Ele tá dando uma boa noite, família, máximo respeito ao trabalho. Ô, querido, eu queria te perguntar mais uma coisa. Eu queria que você assim, desse uma historiazinha pra gente. O que é o anarcopunk? Que é um movimento que surgiu. Acho que ele surgiu um pouco depois, não ele surgiu com o punk diretamente, ou estou enganado? Não, o anarcopunk surgiu no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90, né? Que os punks eles começaram a pegar a anarquia como filosofia, né? Como uma ideologia, quer dizer. Então aí eles se baseiam bastante nos filósofos anarquistas, né? Na linha do Bakunin, daí linha da Emma Goldman, e por aí vai, né? É por isso que a anarcopunk se baseia, né, na ideologia anarquista, sendo que o punk da década de 80 é simplesmente um punk, mas com o passar do tempo eles começaram a se envolver com as lutas sindicais, né? E aí é o tal né? Exatamente, exatamente. Tem um vídeo que rola aí na internet de um punk chamado Cipriano. Eu vi dizer que ele já morreu e tudo, esse cara. Pô, eu queria muito ter conhecido esse cara. O cara é com uma capacidade de fala muito incrível. Que assim, as pessoas elas veem o maluco de moicano, de roupa preta, com corrente, acham que o cara é um sem noção, né? Primeiro julgamento que vem, vai lá, o sem noção, o doidão, o nóia. Aí o cara, quando abre a boca, o cara só despeja a realidade e na colocação perfeita, entendeu? O português ali também impecável, não que ele necessite, mas para poder se comunicar, né? E muitas das vezes acho que o que os outros movimentos pecam é nisso. Aí chamam de dialeto. Cara, não é questão de dialeto. Se você quer ser ouvido, não é a pessoa que tem a obrigação de aprender o que você fala. Se você quer falar, você tem que aprender como as pessoas falam para você se comunicar. E a gente vê, então, esses movimentos que eu citei, o negócio de nós vai, nós foi, nós vem, não que ninguém tem que ser professor de português. Mas você tem que ter um mínimo de conhecimento para poder saber o que você está falando e como transmitir essa notícia. Como você quer revolucionar o mundo se você não consegue falar nem o que você quer? Então, pelo menos na minha opinião, é onde os caras pecam. E o punk, como sempre, dando ali uma moral, né? Dando ali um exemplo de como é a coisa. E se tiver de fazer também, assim, escandalizando, faz. Pô, eu não sou do tempo que eu vi o punk ir para trás do restaurante e pegar resto de comida para comer, de raiva. Só para chocar a galera lá dentro. Ah, que nojo, pá! E o cara de raiva ali, pô, comendo mesmo para eles verem como é que é a realidade. Cara, é muito radical. Parabéns por ver o punk sempre. Sim, com certeza, porque assim, a gente tem outras formas também, né? E uma dessas formas é você ir para frente. Tem formas também de você protestar através do fanzine, através da música e mais também através do protesto, principalmente também no grafite também, né? O grafite também é uma forma de protesto, igual que os rappers fazem, né? Os punks também têm também esse lado também de grafite também nas paredes também. Então também é uma das formas, mas tem que fazer alguma coisa mesmo para realmente chocar, para ver se abre a mente, né? Os olhos, a visão dessas pessoas. E você consegue assim destacar atualmente quais são as bandas que fazem sucesso? Sucesso não, né? Que tem se destacado nesse campo da contracultura? Tem sim, tem várias bandas que eu gosto pra caramba, inclusive até amizade com eles, que é a banda Crônico, lá de Santos, do pessoal lá do Beto lá, também é uma banda ótima.
Também tem também a banda Sonic Torment, do Adilson lá de Diadema, que é uma banda boa pra caramba. Aqui do lado do Rio tem a Repressão Social e o Substitude, que são as duas bandas de, do Rodrigo e do Ivan, que são ótimas bandas também. Tem a banda Razão Social, lá de BH também, que é uma banda, puta banda. Tem muitas bandas legais também. Tem a banda da Índia Faria também, que agora esqueci o nome da banda. Também é uma banda top também. Você falou que do Rio, você é carioca? Eu sou de Barra de Piraí, estado do Rio. Legal. Pô, sou aqui do Rio também, sou da capital mesmo, do município do Rio. Então, tá ligado no lugares, não tá? Tô ligado. Já foi lá muitas vezes? Só fui, não, eu fui 2 vezes por causa do negócio de trabalho, né? Aham, é. Bom, lá eu não sei como é que tá atualmente, mas lá já foi muito bom, né? Muito bom. Com Tem vários certeza. clubes lá, tem muitos fãs. Legal, bacana saber disso. Vai aí, Cris. Pra quem não tá É, ligado, rapidinho, o Garage é um local aqui, um reduto, onde os roqueiros se encontram na Praça da Bandeira, aqui no Rio de Janeiro, ao lado da famosa Vila Mimosa. Então, Isso. tá ligado aí, quem quiser conferir lá, é muito maneiro, show de rock ao vivo, várias tribos, muito maneiro. Pode falar, aqui. é, Salve Lampião, processo verbal na casa, máximo Fala, Lampião. respeito. Eu queria que vocês estavam falando sobre autogestão. Sim. Primeiramente, eu queria que você falasse um pouco da autogestão para a galera que está em casa e não sabe o que é uma autogestão, né? Então, deixava essa palavra para a galera. Então, autogestão é você gestionar, né? Você para frente, você progredir, você produzir algo sem depender de outra pessoa, sem depender dos governantes, ser livre, né? Resumindo, é você ser livre, livre de você fazer, né, algo que vai te beneficiar a você e ao próximo, de você ser livre. Sim. Entendemos que o sistema autogestionável se daria muito bem a começar por comunidades, né? Só que, Isso. infelizmente, a gente vive numa totalidade, né? Então, eu queria que você me dissesse como que se traduz isso na prática dentro da sua vida pessoal. Então, na minha vida pessoal, eu procuro fazer isso da seguinte maneira, né? De você ser mais maleável, de você ser amigo, de você ser companheiro, de você saber compreender, sentir a dor do próximo, de você ajudar o próximo, estender a mão, sem visar nada. Você fazer por amor, por carinho, por respeito, sentir a dor, né? Se tem alguém precisando de algo, você se doar para essa pessoa, você ajudar essa pessoa, sem visar nada, porque hoje em dia muitos fazem as coisas para se visar algo, para se aparecer, né? E quando você levanta essa bandeira da autogestão, é sem você se aparecer, ser o tal, não. Você ser humilde e reconhecer que você está ajudando a pessoa, está precisando. E um dia essa pessoa também pode te ajudar também, mas não visando a isso. Boa. E você acha que é possível dialogar com políticas públicas sem perder a essência libertária? Aí já falar sobre Tá política necessário. é necessário. Tem hora que você tem que falar, Necessário. tem hora que você tem que falar alto mesmo e botar o dedo na ferida mesmo. Sim. Graças a Deus, eu vim de uma base maravilhosa, né? Eu posso falar que assim, eu vim do punk também. Hoje, há quase, né, com 53 anos, faço em outubro, né? 53, e a minha base ela foi toda construída dentro do punk, né? Então a consciência libertária me veio desde lá dos tempos da quinta série, né, com professores maravilhosos, né,
meus primos também, tudo de coletivos, alguns anarcopunk também, né? Então eu falo assim, tudo que eu sou hoje dentro da cultura, independente do reggae, do punk, do rap, eu aprendi nas minhas raízes lá atrás com o punk, né? Que a gente precisa, né, ter a mente cimentada dentro das literaturas, ter conhecimento, né? Como já diz, né, até o Raul Seixas, é preciso ter cultura para cuspir na estrutura, né? Isso vem desde lá de trás com Arthur Big Boy Bluedon, né, que já nos ensinou isso, né? Então, assim, o saber, ele é libertador, né? E o punk, ele tem muito disso, né, que é quebrar as estruturas, tanto é que o visual já diz tudo, né? Não é aquele não chegue perto, né? Muito pelo contrário, quer dizer que nós, né, de certa forma, estamos nem aí com o que a sociedade pensa, nem aí com o que a sociedade impõe. Nós somos vistos por nós mesmos e não pelo pensamento do próximo, né? Pelo olhar do próximo, pelo consumismo do próximo, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa autonomia de liberdade, a liberdade de expressão. Então, eu cresci assim, né? A minha família não é tanto voltada assim, né? Eu comecei basicamente a buscar a liberdade também na escola com professor de moral e cívica, também com esse grêmio estudantil, né? Ouvindo já alguns sons da época. E com isso a gente vai começando a entender, ir na biblioteca, estudar um pouco, ler algumas coisas. E com isso vai começando a abrir os horizontes. E depois você começa a ver as coisas como que elas são. Você sai dessa bolha e entra mesmo na real, né? Da miséria, da pobreza, né? Da corrupção, da violência e de tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? Então você começa a olhar para esse lado e ver que o mundo libertário seria um mundo bom, seria um mundo melhor, né? E onde as pessoas vivem livres, não livres para fazer besteira, não é isso nesse sentido, mas livres de você ser livre mesmo sem presa ao sistema, né? Porque o sistema ele corrói a mente, ele corrói tudo, porque você acaba sendo o robozinho do sistema. Então a cultura punk, a cultura narcopunk veio para quebrar isso, a quebrar essas arestas, a quebrar essa sociedade ridícula, preconceituosa, machista a qual nós vivemos, né? Então, a minha formação basicamente foi nisso, foi lendo esses livros, conversando com professores de moral e cívica e conhecendo mais, né? E com o passar do tempo você vai crescendo, você vai tendo mais assim visão, começa a se abranger, né? Abrir os horizontes, ter mais responsabilidade, enfim, começa a entender mais as coisas, né? Então a liberdade, ela é maravilhosa para quem quer vivê-la com sabedoria, é maravilhosa. Você poder ser livre de fazer o que o seu coração deseja, o que você quer para o próximo, livre dessa opressão, dessa agressão que está acontecendo hoje em dia, numa escala maior. Muitos ainda tem aquela. Peraí, só um minutinho. Oi, Emily. O gato tá fazendo arte, abrindo os armários, tudo. É que meu gato só espera começar a live para ele começar a querer destruir tudo que vê pela frente, para fazer graça. Então, voltando, né, que ele me desconcentra, né? Quando você fala sobre o punk, logo que vem à mente a anarquia do caos, anarquia bagunça. E sabemos que não é dessa forma, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre a anarquia como autogestão. Então, as pessoas em si, elas acham que a anarquia é bagunça, que a anarquia é quebradeira, que a anarquia é algazarra. Não. A anarquia nada mais é do que uma liberdade mútua.
É de você se doar pro próximo. Tipo, o seu vizinho está precisando de açúcar e você tem 3 quilos de açúcar. Então, por que você não dá para ele? Já é uma ajuda mútua. Um está precisando de uma coisa, você vai e corre para ajudar essa pessoa. É outro também, né? E além do mais também, as pessoas também começam a ter essa visão errada, também por atitudes erradas de pessoas também, né? Então, quando você levanta uma bandeira, você tem que ser realmente viver isso. E a anarquia vai muito além disso. A anarquia não é bagunça. A anarquia é um modo de vida libertadora que mostra, te ensina você a ser ser humano, né? De você lutar pela igualdade, lutar pela liberdade, lutar pela autogestão, quebrar todas essas arestas, tudo que te oprime, tudo que te segura. E muitas das vezes as pessoas entram para o lado errado, acham que a anarquia não é isso, é bagunça, é baderna, mas por quê? Porque no passado teve algumas coisas erradas que as pessoas acham, traz para o dia de hoje. E na realidade não é isso. A anarquia vai muito além de bagunça, é uma cultura mesmo de vida, uma ideologia de vida mesmo, que faz você ser uma pessoa melhor, de você crescer mentalmente, até mesmo emocionalmente também. É isso. Você sente que o poder público tem medo ou desprezo por movimentos autônomos como o movimento punk? E por quê? Então, não, com certeza, porque é o negócio, porque se o movimento punk estiver bem estruturado, ele quebra essas barreiras. Ele quebra. Porque quando você se une com o coletivo A, o coletivo B e o coletivo C, se organiza e vai para a luta, com certeza vai ter vitória, né? Claro que no meio de coletivos, no meio de movimentos, sempre tem essas cabecinhas assim pequenas, mas a partir do momento que você a partir do momento que você enxerga ao contrário, você se junta com pessoas que tá realmente quer levar a sério isso, ela quebra essas barreiras que esses políticos aí tentam colocar. Então, por isso que a gente realmente se unir cada vez mais, sim, derruba, sim. Eu creio nisso. Boa. Antes de eu passar para o JP, eu vou ler um comentário aqui, né? Primeiro eu quero dar boa noite para o Ian, Ana Paula. Os outros eu já perdi. Feira Anarquista. Boa noite. Aqui, anarquista desde Porto Alegre. A autogestão é o faça você mesmo e não esperar nem pedir nada das instituições estatais, religiosas, políticos e partidários. É isso mesmo, irmão. JP? Opa, vamos lá. Bom, comecei a live aí falando do povo de direito, tendo minhas críticas, e infelizmente a eleição do Jair Bozo fez surgir várias, várias personalidades, né? Várias identidades toscas e estranhas. Lógico, lembrando que cada um pode ser o que quiser, tem gente de ser o que quiser nesse universo vasto. Mas algumas coisas causam estranheza. Então a gente teve o preto de direita, tivemos o rapper de direita, tivemos Rastafari de direita. E aí, tem punk de direita também? Meu irmão. Com certeza, né? Infelizmente, né? Como pode, meu Deus do céu? Pois é, mano. Como pode isso, né? Como pode? O Lampião está dizendo o seguinte: no ABC, o movimento punk é bem complexo, pois tem os dois lados. Tem um pessoal violento que até queima esse pessoal. É uma realidade. No ABC, o ABC sempre foi problema, né? Lembrando que o ABC sempre foi um berço nazi também, né? Ali muitos careca, né? White Power, né? Sabemos.
Exatamente. O... Bruno, fala para mim o seguinte, você citou aí a questão do Bakunin, né? O Bakunin, anarquista, aquela coisa toda. Como é que o movimento punk enxerga o comunismo? Então, tem, tem movimento anarquista que também se titula também como anarcocomunismo, né? Sim, Só que assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É uma completamente, porque sempre teve uma certa rixa entre o anarquismo e o comunismo, né? Então, a ideologia é completamente errada uma da outra, né? Porque o anarquismo prega uma coisa e o comunismo prega outra completamente diferente. Só que hoje em dia estão tentando unir essas duas coisas, né? Que até tem o anarcocomunismo, né? Mas o anarquismo, ele se identifica como esquerda? Assim, quando eu falo, eu quero deixar bem claro, que a galera sempre confunde. Porra, quando eu falo esquerda, eu não estou falando do PT, eu não estou falando do PCdoB, eu não estou falando de partido. Estou falando de uma ideologia que Sim, remonta sim. desde lá da Revolução Francesa. O movimento de esquerda é um movimento ideológico que preza pela humanidade, que preza pelos direitos humanos, que preza pela resistência, que preza contra a luta pelos opressores. Tá? Então, explicando isso para a galera, o movimento punk, ele é de esquerda? Então, nenhuma nem a outra, né? Ele é contra partidos, né? Uhum. Sim, eu falei, assim, esquerda, não estou falando de partido, estou falando Não, do não, movimento sim, sim, ideológico. sim, sim, sim. Pode-se dizer também, que de esquerda também. Agora Dentro que eu, sim, desse que eu entendi contexto, né? agora que eu entendi a sua pergunta. Aham. sim, porque até então a gente nunca viu um multimilionário punk, né? Então, Exatamente. óbvio que é esquerda, já tem o berço, né, da esquerda. Outra coisa que eu quero te perguntar é, dentro desse lema, se você não gosta do que existe, faça você mesmo. Né? É o lema da galera punk. It yourself. Então, sendo assim, como é que vocês enxergam essa conversa mole entre do empreendedorismo que os caras empurram aí e o pobre acaba acreditando que ele é um empreendedor? Ele abre uma lojinha de capa de celular, porra, que eu sou empreendedor, entendeu? Como é que é isso, cara? Tem punk empreendedor? É, agora realmente, assim, tem punk que tem essas lojinhas e tudo, mas é bem complexa essa questão, né? Eu acho que não. É porque o sistema ele consegue ludibriar e enganar, né? O cara, o Sim, camarada ele acaba abraçando uma causa, né? Assim como o pobre ele acredita que ele é de direita, né? Não é porque ele esteja obrigado a ser de esquerda, não é isso. Mas se ele buscar na história, né, os comportamentos mais abjetos, mais cruéis, mais exploradores, sempre vieram da galera que hoje se diz direita. É da escravidão, é do colonialismo, exploração, tudo que você pode imaginar de ruim partiu dessa galera que hoje se declara direita. Então não tem como, então, de repente, o sistema, mesmo que seja um sistema regido por partido como o PT, por exemplo, estimulando, empreendedorismo, empreendedorismo. Porra, você é o cara que acredita que realmente ele é um empreendedor, que ele é um gerador de riqueza, quando na verdade ele não é, ele é apenas aquela engrenagem pequenininha do sistema, que se quebrar tem mais 10 para botar no lugar. certo. Ele não consegue enxergar isso, ele acaba realmente acreditando nisso e parte para agir como os outros. Quer ter empregado, mas não quer pagar direito. Entendendo? Ele quer agir como patrão, ele quer comprar, quer acumular riqueza, quer acumular capital. Quer dizer, então a coisa não muda, continua aquela velha ciranda, né, do tentar conquistar dinheiro, entrando naquela vibe
do Cifir Vicente, né? Fique rico ou morra tentando. Isso. Mas o movimento punk, como é que ele estimula essa criança? Você falou que tem punk que realmente tem negócios, né, que são empreendedores, assim. Como é que é o negócio para o punk? Como é que ele enxerga essa questão? Como é que é um patrão punk? Como é que seria isso? Realmente, assim, para você ser patrão, você tem que realmente exercer a sua autoridade, né? Senão vai acabar ficando meio bagunçado a situação, né? Então você tem que Uhum. dar um certo de respeito, né? De você abrir, vamos supor, uma lojinha, um exemplo, só você sozinho, tudo bem. Agora, se você começar a colocar outras pessoas, você vai ter que saber dominar ela. Dominar não, vai ter que ter, vamos dizer assim, elas têm que ter responsabilidade e tudo, e até mesmo respeito também, né? A sua autoridade, no caso. É. Senão aí acaba ficando bagunça, né? Acaba não dando certo. No que tange ao capitalismo, é que infelizmente nós estamos inseridos nesse sistema, por mais que nos declaremos como contra o sistema, tudo mais, mas a gente vive no capitalismo, a gente tem que trabalhar para tirar o nosso sustento, para pagar as contas, para pagar os Correto. boletos. E como é que é pregar uma revolução punk no sistema capitalista? Pois é. É verdade, porque o teu negócio, você precisa do dinheiro. Você não pode ser escravo do dinheiro. Você precisa, né? Então você tem que saber diferenciar isso tudo. Você não pode deixar que o dinheiro toma conta de você, mas sim você toma conta do dinheiro. Então você acaba sendo escravo. Aí você acaba entrando nesse lado do capitalismo, né? É complicado. E você vê que o punk, ele é um sistema, assim, não, né? Ele é uma força de resistência tão forte, tão influente, que até mesmo o Bakunin que você citou, Sim, você não ouve falar em Bakunin na escola. Eu nunca ouvi falar. Ouvi falar de Marx, exato. ouvi falar de vários pensadores, vários teóricos. Nem na faculdade, cara, eu escutei Bakunin. Eu vim conhecer Bakunin na rua, entendeu? Até os próprios punk falando sobre isso. Agora que eu encontrei um livro do Bakunin que eu estou lendo, que são alguns textos dele, né, que eu estou lendo e tomando conhecimento, porque sempre foi até uma fonte que nunca foi citada. Por que será? Exato. Por que será? Pois é, né? Pode falar, Pois Cris. é. Eu vou ler aqui alguns comentários, tá? Uhum. Na parte de cima, né, voltando a falar das questões, né, do punk ABC, né, o Lampião ele diz o seguinte: a maioria é de paz, mas tem um pessoal radical que não deixa perdido e que deixa ele perdido, e qual o propósito disso, né? Ele está falando eu não sei se você tem conhecimento da região do ABC, né, mas eu creio que aí também tem, né, tem uma galera punk que é mais da paz, né? E tem aquela que é mais de treta, né? É aquela lá que chega já na quebradeira, que já sai já para cá. Aquele intuito, né? Bora detonar, eu sou punk, vamos quebrar, vamos chutar, vamos fazer, vamos acontecer. A gente sabe que tem pessoas que têm esse nível de mentalidade meio que furada, né? Então a gente quer saber a sua opinião sobre isso. Então, realmente, né? Infelizmente, existem pessoas assim, né? Esses punk radical que quebradeira e tudo, mas tem esses punk mais conscientizado e tudo. Aqui, né, em Barra, é mais tranquilo, entendeu? Já teve muita galera e tudo, mas hoje em dia tá mais parado, tá mais assim devagar, né? E é mais tranquilo. Mas claro que no lado do Rio também tem uma parte legal, outra parte já meio de briga e tudo. E claro que isso aí, de vez de ajudar, acaba enfraquecendo tudo, né? Sim. E eu quero dar uma Porque, boa noite agora pro Johnny Revolta.
né? Ele já participou aqui com a gente, Grande né? Máximo Johnny. respeito, Johnny. Johnny tem que voltar. Que voltar. Valeu. Poxa, preciso, desculpa, a minha idade é foda. Qual é a sua mesmo? É o Mi. Como é que é? Mizão É isso mesmo? Punk. Ah, tá, Misão Punk. O gato. Misão. Ô, Misão, fala também o seguinte, cara. O punk ele tem uma forte rejeição, né? A, a questão da hierarquia, né? Assim, ele não aceita, né? Acho que é uma essência do próprio anarquismo, né? Essa subserviência ao Estado, né? De ter lideranças, de ter uma atitude, uma postura de, subserviente mesmo. É uma sociedade punk, ela é possível? Sim, sim, é possível. Mas assim, a pessoa também tem que normalmente eu digo, tem que se conscientizar também, né? Claro, porque assim, o punk ele luta contra, né, o regime obrigatório, ele é contra essas formas de autoritarismo, né? Então, mas tem como sim. Tem como sim. A pessoa também tem que querer ter uma situação assim. Mas se todos quiserem, dá sim. Eu creio que tem como isso acontecer. Eu acho que isso vem da questão da educação, né? A Também. pessoa saber onde começa e onde acaba, né, o direito dela. E isso daí também faz parte da autogestão, faz parte do respeito, de saber até onde eu posso ir para não incomodar o meu irmão, né? Onde que começa e onde que termina os meus direitos. Então, isso é que seria a liberdade, né? Que seria a autogestão e a implantação, né, de um sistema amplo do punk. Tem uma pergunta bem interessante aqui, né, do Lampião. No punk existe machismo e feminismo? Também levantam essa bandeira? Então, o feminismo tem um anarcofeminista, né? Sim. Tem um anarcofeminista. Agora, o machismo até tem pessoas assim que têm esse pensamento machista, né? Mas também tem também o anarcofeminismo, né? Que luta pelo lado feminista. O Lampião está dizendo o seguinte: eu tenho vários amigos punk, mas se eu tombo na madrugada, fico meio assim, porque aqui é complexo. Então, mas é aí porque tem duas situações, né? Aí dentro do ABC tem os punk, tem anarcopunk, tem skinhead e tem os SP-Oi, né? SP-Oi não, SP-Punk, né? Então é uma mistura meio complicada. Pelo menos lá atrás era assim. Agora, hoje, eu não sei se ainda tá dessa forma, mas tem assim o que a gente pode chamar dos grupos, né? Das tribos, né? Tem sim essa dificuldade, né? Tem uns que você tromba, tá de boa, mas tem aqueles lá que que eles levam bem a sério, né? O moicano, os galos de briga. Ô, Lampião, de madrugada, na dúvida, corre. Corre. Missão, a autogestão, ela ensina o que para a política, né? O que ela podia ensinar para a política? Então, basicamente, ser mais solidário, né? Mais humano. Porque a gente sabe que os políticos eles só visam o bolso deles. Eles não visam as pessoas que estão lá na periferia, que estão passando necessidades, que moram perto de córrego e quando enche, entra água dentro da casa dele. Né? Eles visam mais a si mesmo, mais o seu próprio ser. Então, se eles começarem a colocar o autogestionário na vida deles, vão ser mais solidários.
Sendo que isso também vem de berço também, né? Porque tem famílias que ensinam, os pais ensinam os filhos a ser solidários. Porque isso aconteceu comigo. Minha mãe era muito solidária às pessoas. Então eu também aprendi a ser isso também. De você estender a mão, de você ajudar as pessoas. E os políticos, você sabe que hoje em dia nunca foi solidário a ninguém. A não ser a ele mesmo, né? Já que a gente está falando sobre o punk e um pouco sobre a violência, como o Lampião está mencionando, né? Ocorreram dois casos, né? Que eu até comentei com você que eu ia fazer esse Sim. questionamento, né? Um jovem foi espancado, né, por uma garota punk, porque dizia que na realidade não bateu aleatório, né? Bateu por conta do garoto ser racista e estava com ideias, né, nazistas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, sobre essa atitude dessa menina, né? Dessa companheira de luta, ela foi bem sensata, né? Ela falou, não, eu fiz porque isso. Ela chamou minha amiga disso, chamou minha amiga daquilo, né? E ela protegeu a amiga. Ela foi cobrar a ignorância que esse rapaz fez com a amiga dela, né? Sendo que não tem como você chegar e você só conversar. Tem hora que tem que partir mesmo para agressão. Infelizmente, mas tem. E nesse caso, sinceridade, porque o punk ele prega isso, ele prega sem preconceito, sem racismo, né? Então esse cara xingou ela, xingou a outra agora esqueci agora o nome que ele chamou a outra, Sim. essa amiga dela. Mas é completamente errado, né? O que esse garoto fez. Então ele provocou, né? Então acaba levando. Sim. Um outro episódio também que daí ocasionou algo mais sério, né? Que foi a morte, né? Eu esqueci o nome da menina agora. Você lembra o JP? É Aninha Vital, Anitta Vital? Pô, não tô nem ligado nessas Ela, questões. Eu não. é, Tô nem ela é ligado. vital, mano. Isso mesmo, era Vital. Ocorreu, infelizmente, chegou a óbito dela, né? Num lugar onde tinha punks e houve uma briga e, infelizmente, é aquele lance de ninguém se meter e deixar o pior acontecer. E a moça, infelizmente, acabou sendo morta, né? E ninguém fez nada. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, isso aí me deixou bem revoltado, muito revoltado, porque partiu em cima de um certo comentário e gerou isso tudo, essa brigalhada toda, né? E eu achei uma palhaçada tremenda, tá? Para não falar uma besteira mesmo, desse cara tentar separar, tentar não deixar que as pessoas separem. Então eu acho que sinceridade foi uma ignorância tão grande, né? Uma ignorância tão grande mesmo. E precisa ter justiça disso, porque ela foi para lá para curtir, né? Conversar com os amigos, tomar uma cerveja, e tal. E na hora H, saindo, o cara fez as amigas dela sair e as duas se brigaram. Se o cara não se entrasse junto, porque ele entrou, porque quando ela caiu e bateu com a cabeça, já começou a ficar meio desacordada. E aí ele aproveitou da bica nela, a separar, né? Então eu achei isso uma palhaçada muito grande mesmo, né? É uma verdadeira escrotice o que fizeram. Lamentável. E como você Lamentável. enxerga esse episódio? Você acha que eles são problemas internos dentro da cena punk ou é o cenário social cada vez mais amplo? Então, eu acho que é a segunda opção, porque assim, é, 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 porque ele partiu, assim, são punks,
mas não são verdadeiros punks, porque se fosse punks de verdade mesmo, ia ser o quê? Como eu já falei antes, solidário, viu que tava tretando, separava, né? Mas ele não, ele atingiu mais ainda. E tinha uma também que se dizia feminista e deixando a outra se atacar. Pior. Entendeu? Então, eu acho que as duas coisas juntas não faz isso tudo. Porque isso sem coisa acaba mesmo também estragando também o movimento, enfraquecendo, né? Sendo que o movimento punk, o movimento anarquista está vivo. Tem coisas acontecendo, né? Aí em São Paulo tem a CAF, aqui no Rio tem outros coletivos, tá? As coisas estão andando. Só que, assim, com esses episódios ruins, acaba enfraquecendo um pouco, né? Queira ou não queira, acaba. Já é Ah, uma coisa mal vista, né? Ainda acontece sim, uma coisa dessa. sim. E é um negócio, até quando isso vai acontecer? Até quando aliens vão morrer por causa de pessoas que não têm um preparo? Nós não temos que brigar punk com punk, anarquista com anarquistas. Nós temos que nos unir para lutar contra esse sistema. Então eu queria realmente que tivesse justiça. Justiça, porque tem muitas pessoas que estão sofrendo por causa da morte dessa pessoa, da Ellen, ou como também a morte de outras pessoas também. Infelizmente. JP? Isso aí, eu tô lendo aqui na internet, né? Aqui no País dos Burros, aqui, Google, e eu encontrei uma coisa interessante falando o seguinte: o pai do anarcocapitalismo é considerado Murray Rothbard. Ele foi um economista e filósofo que desenvolveu e popularizou a teoria do anarcocapitalismo, defendendo a eliminação completa do Estado e a organização da sociedade exclusivamente através do livre mercado e da propriedade privada. Cara, como é que pode isso? Anarcocapitalismo? Não é meio assim, contraditório? Não. Sim. Não? Sim ou não? Não, Visto- porque é assim, eu vou falar assim pelo meu ponto de vista, né? Quando Tá. você fala em anarquia, você Uhum, pensa que assim, é o poder para o povo, né? Então uhum, seria o trabalho na mão do povo, né? Do uhum, proletário mesmo, né? Então, assim, é as fábricas na mão dos operários e não dos patrões, né? Então seria um capitalismo, né? Regido para os próprios proletariado, né? Porque quando você uhum. fala sobre capitalismo, você pensa em tudo que não presta, né? Certo. Mas Sim. nós não vivemos sem o capitalismo, né? Porque antes a gente ainda tinha o escambo, né? Que era a troca de mercadoria. E daí tornou-se a moeda que tornou-se hoje o que é o capitalismo, né? Mas até que ponto que o capitalismo ele é prejudicial? Ao ponto de você ter uma casa e você ter a ambição, vou comprar mais uma casa. Ah, mas 2 casas é pouco, vou comprar mais uma casa. Então você vai viver para isso, você vai morrer por isso. Agora, quando você coloca a fábrica na mão, né, do proletariado, a divisão de bens é uma união, é uma partilha comum. Entre todos, não tem aquela ganância, eu posso mais, eu tenho mais, eu faço mais. Então é assim, é a propriedade na mão, né, do proletariado e todos ganhando dentro da mesma medida, a mesma proporção. Isso seria o que você falou. Ah, tá, beleza. Então, já essa a dúvida. Eu tenho aqui uma outra dúvida que eu quero tirar com você. Mas Alex, também tem outro lado também, que é esse que o Johnny está falando, né? E o uhum, outro lado também, que é o lado do Misão, né? O Johnny diz o seguinte: anarcocapitalismo não existe. Anarquismo é anticapitalista, balela de classe média. Também tem essa resposta também, né? Mas é assim, tô com o Johnny. vai depender do ponto de vista de cada um, né? Porque assim, que nem eu te falei, o capitalismo, ele acaba sendo um mal necessário, porque de alguma forma, vamos colocar, se você trabalha com. Você não tem a moeda, mas você tem o seu. Você lavra a terra e você trabalha com escambo. Se você pegar e ter mais para si, né, do que para o próximo, também vai ser
um capitalismo, independente do sistema que você usa financeiro. É. Bom, depois da crise desse Peraí, deixa o rival... Misão falar também. Ah, fala, Visão, desculpa. Vai. Beleza, mano. Não, é realmente, porque assim, é, o capitalismo não tem nada a ver no caso, com a anarquia, né? Tudo bem, nós precisamos do dinheiro. Nós precisamos do dinheiro para nos manter. A gente não pode deixar ser escravo do dinheiro. É como que eu falei antes, a gente pode mandar no dinheiro. A gente não pode deixar o dinheiro nos mandar. É como você falou. Se você tem uma casa, você vai comprar outra casa, outra casa, outra casa, outra casa. E aí? Você está acabando deixando o dinheiro se tomar conta. Tudo bem, você comprar uma casa, mas é para ajudar outra pessoa, tudo bem, é válido, né? Mas assim, você comprar sem controle nenhum, você acaba ficando manipulado pelo dinheiro, manipulado pelo capitalismo, né? Tem esse perigo. Ó, o filho anarquista mandou aqui. Anarcocapitalismo é uma incoerência absoluta que quer dizer, na real, menos benefícios do Estado para a população e mais benefícios estatais para o mercado e capitalistas. A anarquia é anticapitalista. Boa! Gostei. Foi por Boa. isso, Feira. Bom, depois aí da crise se revelar uma capitalista, que eles são para mim. Não é que eu tô me revelando uma capitalista. Tô te Eu tô gastando, falando né? assim, Calma. eu tô pensando já numa sociedade livre de Estado. Eu não tô falando dentro de um Estado, eu tô falando dentro de um sistema punk mesmo. Vamos pensar na utopia, né? A fábrica na mão do proletariado, todas as empresas gerando pelo indivíduo mesmo, né? Sem patrão, sem governante, nem nada, só uma autogestão. Porque a gente está falando sobre essa autogestão. Porque assim, lógico que é só uma questão de opinião. Mas, cara, eu estou tão vacinado contra essa palavra capitalismo que eu não consigo associar ela a nada que é voltado de esquerda, é contra o Estado. Eu não consigo associar. Eu estou mais com o que o filho anarquista escreveu aí. Sabe? É uma incoerência. Anarcocapitalismo, totalmente, na minha visão, né? Claro. Ninguém aqui é dono da verdade. Mas se existe punk de direita, fazer o pode quê, né? tudo. Então, o meu sistema de autogestão também funciona. Aí, depois dessa revelação aí, eu queria desmistificar alguns mitos. O primeiro, chapéu de fascista é marreta? Fala, Lisão. É ou não é? Quer acrescentar alguma coisa? Não, irmão. Então tá bom. Fazer o seguinte, como é que o punk, né, o movimento punk, ele atua no antirracismo? Então, na base de matérias, né? Através dos fanzines também, através das músicas, né? Que vai mostrando, vai ensinando que isso não é certo, mas também tem outro lado também que já vai mais pro lado também da violência também, né? Aí já dá logo um sacode no carinha, mas basicamente é isso, através das músicas, através também dos fanzines, das palestras também que tem rolado bastante por aí. É uns meios de mostrar, né, que o racismo, que o preconceito são coisas que realmente tinha que tirar dentro do nosso coração, porque não vai levar a nada. O JP ele falou sobre o racismo, né? A questão do combate ao racismo, né? E eu queria fazer essa mesma pergunta, mas com relação ao combate ao machismo dentro do cenário. Isso, realmente existe mesmo esse machismo dentro do cenário.
né? Não somente no punk, mas também no underground também, porque acha que a mulher é, tem que ser submissa, tem que ser, né, não pode ser atuante. Eu acho isso completamente errado. A mulher pode ir em qualquer lugar que ela queira ir. E uma coisa é certa, quando a mulher resolve pegar, vamos supor, aprender a tocar um instrumento, ela vai insistir até conseguir, né? E quando é para levar uma palestra, ela se prepara tanto que você vê a verdade através dos olhos dela. Ou seja, tudo que a mulher faz, ela faz com clareza, né? Então, o machismo realmente para mim é uma coisa muito ridícula, né? Embora que é uma coisa bem antiga, né? Desde a época dos nossos pais, o machismo. Arcaica. Exatamente. É o chamado patriarcado, né? Nós Exatamente. infelizmente, herdamos vamos dizer, essa praga do Ocidente, né? Do colonialismo, né? A sociedade patriarcal. Exatamente. Então, dentro disso aí que a Cris contou, que é o patriarcado, que é o racismo estrutural, que tantas coisas que tem, que vem nesse pacote do capitalismo, que anda de mão dadas com o capitalismo, por isso que eu não consigo associar anarquismo ao capitalismo, qualquer coisa de esquerda ao capitalismo, no meio termo, não tem como. Então, dentro disso aí, com a estrutura que nós temos, né, uma educação pobre, com a educação não investe no conhecimento. O povo brasileiro, né, vamos voltar para o Brasil, ele está preparado para o anarquismo, ele está preparado para uma sociedade punk, como eu tentei dizer, se é possível ter. Com a nossa educação, o povo ele tá aberto para isso, ele vai conseguir conceber essa ideia. Então, sobre essa questão, né, os professores, né, desde a primeira série até o segundo grau, deveriam falar sobre isso. Porque, na realidade, o que ensina é outro completamente diferente. Até que na minha época, né, o professor de moral e cívica, ele falava mesmo abertamente, né? Só que hoje em dia, nem tanto, né? Tem professores, sim, que realmente pega firme mesmo, que mostra a clareza de verdade, né? Mas tem outros que não, né? Mas também eu tô negócio também. Se a pessoa quer, né, se moldar para que ela possa viver isso, ela tem que partir dentro de casa. Dentro de casa e depois vai para a família, depois da família vai para o bairro, depois para o bairro para o mundo. Acredito que sim. Porque nós pegamos uma educação, tudo bem, né? Vocês falam de professores de moral e cívica, eu também tive, mas se você for pegar realmente, poucos professores tinham essa coragem de falar sobre isso. Exatamente. Porque a chamada OSPB, né? Organização Social, né? A Organização Política Brasileira, não é uma matéria que tinha aí. São matérias pensadas na ditadura militar. Então, o discurso, a fala, era sempre aquela de subserviência a tudo isso, ao patriarcado, ao regime estabelecido, ao que estava acontecendo. A gente não podia questionar. Né? Era um pensamento que era tecnicista. Você tinha que ter uma profissão, não uma profissão para você empreender, vamos dizer assim, mas para você ser um torneiro mecânico, para você ser, né, um cozinheiro. Nunca foi aquela educação que te desse uma pessoa de conquistar uma faculdade. Hoje em dia os caras se incomodam que tem muito preto e pobre na faculdade, porque naquela época não tinha. É verdade. Então, e se você for ver, não mudou muita coisa ainda, por quê? Porque mesmo com a faculdade estando aberta, aí como eu te disse, eu nunca ouvi na faculdade nenhum professor falar de Bakunin. Aliás, nunca se falou tanto de esquerda. Até mesmo no governo do Bozo, nunca se falou tanto na esquerda e em comunismo como o Bolsonaro falou. Ele ressuscitou até mesmo o comunismo. Estava meio pelas quebradas aí, mas ele tanto falar de esquerda, de comunismo, o povo aderiu isso e despertou o povo
contra esse sistema. Mas o anarquismo em si, que é uma forma combatente, né, de ideias, você não ouve falar. Né? Então, por isso que eu te perguntei, se nós, como povo, se o povo está preparado para isso, você está preparado para entender o que é o anarquismo. Você está preparado para absorver essas ideias anárquicas de não se submeter ao que o Estado impõe. Aliás, na verdade, no anarquismo, o Estado ele serve ao povo. Ele tem que servir ao povo. Sim, Essa é a ideia principal. E não o povo servir ao Estado. Né? é verdade. Aí o Jânio mandou mais uma aqui, Cris. Ele falou que não existe Não punk de existe direita. punk de direita. Se é de direita, não é punk. São contradições em termos. Estou Então, contigo, Johnny, Johnny. assim como também não existe Rastafari de direita, mas está tendo. Assim também como não existe o reggae de direita, mas está tendo. Não existe também rapper de direita, mas está tendo. Infelizmente, a gente está vivendo tempos contraditórios, né? Onde a linguiça está mordendo o cachorro. Então, por isso, também tem a anarcocapitalista. Irmão, depois que eu vi Snoop Dogg, 50 Cent, dar apoio pro Trump, para o mundo que eu Olha, quero dizer. existe tudo, tudo. Agora, assim, Para o a mundo. gente tem que ter o discernimento nosso de saber o que está certo e o que está errado. E levantar a nossa bandeira mesmo, né? Porque para a gente não ser cúmplice dessas coisas erradas, né? Falar sobre isso, questionar sobre isso e não aceitar essas coisas, né? Porque senão a gente acaba sendo conivente também, sabendo do erro e aceitar o erro, né? Isso, É. exatamente. Eu vou continuar aqui, ó. Até que ponto o combate à ideologia como o nazismo pode justificar ações violentas? Você acha que existe um limite ou é aquele lance lá de socar até virar catavento? Então, não, é realmente. Eu acho que nessa questão aí não tem nem Não tem como. fala. Exato. Porque eles vão até o extremo. Sim, sim. Então, aí não tem limite. Né? E é aquele Cara, negócio. E, tá, ó. e como que esses jovens de hoje em dia tá assim também. Tá nessa ideologia nazista. Tantas e tantas pessoas já foram mortas por causa disso e a pessoa ainda batendo na tecla. Tem jeito. Mas se você for ver, os grandes líderes mundiais, eles têm lá, né, a sua inclinação pro nazi, né? Sim, O próprio Bozo, né? Ele sim, exaltou um avô, tataravô dele, que foi da SS, sei lá, no programa. isso. Diz ele, né? Mentiroso pra caralho. Mas diz ele, né? Então ele exaltou. Esse cabelo de cor de abóbora aí do cacete aí, tal de Trump, também é adepto, tá É. entendendo? É adepto nato, meu irmão. Pô, você tem o país dos Estados Unidos, que vive dizendo que libertou o povo do nazismo na Segunda Guerra, que não foram eles quem ganhou a guerra, praticamente foi a União Soviética, que foi lá, invadiu a Alemanha e dizimou lá os alemães lá na Segunda Guerra Mundial. Mas, pô, o próprio Estados Unidos, é uma coisa, você diz que é um país democrático, tudo bem, que não aceita o racismo, mas é um país racista, e onde o tal de Frank, acho que é Frank Duke, né, o líder da Ku Klux Klan, o cara é livre, o cara é livre para falar merda, o cara é livre para atacar, o cara é livre para fazer tudo que ele faz. E ninguém questiona o cara, ninguém prende o cara, ninguém fala nada. Agora, vai um preto protestar, entendeu? Vai um Exatamente. preto falar alguma coisa. O que acontece? E isso está vindo para o Brasil também. E aí, É, o que me ferra, meu, o que acaba com a. Eu ia falar o que me fode, mas não pode falar. Mas o que me ferra, meu, é tu ver preto, porra, aderindo a essas porra. Caraca, aí é de endoidar, entendeu? Completamente. Fala aí, Cris. Só lembrando uma coisa, né? Havia adormecido
né? A palavra Ku Klux Klan, né? Há tempos atrás, antes de um genocida estar no poder. Quando ele entrou no poder, foram identificados 330, se eu não me engano, células Ku Klux Klan. E hoje, no Brasil, são identificadas 556, aproximadamente, células Ku Klux Klan no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse crescimento absurdo, né? O que está acontecendo, né? Porque, assim, se há uma ação, existe um antídoto, né? E esse antídoto não está acontecendo, né? Porque a gente vê essas células crescendo, se propagando, lembrando que há anos atrás, que eu te falei no governo genocida, tínhamos 300 e poucas células e hoje subiu para 556 aproximadamente, né? Então, ao invés de nazista tá virando catavento, tá se proliferando. Exatamente, porque tem as pessoas, né, estão muito adeptas para essas porcarias e com esses pensamentos errados de tudo, achando que a sua raça é a raça mais superior que tem e as outras são inferiores, né? E está tomando uma proporção muito grande mesmo. Jovens estão nesse coisa e tudo. E é o tal negócio, né? Não pode se dizer que é um jovem alienado, porque, assim, vamos dizer, alienado não, minto, burro, sem estudo. Claro que não. Tem estudo. Sabe o que aconteceu no passado através disso tudo, né? Mas está inflamando dentro dele isso, né? Não somente dele, mas de outras pessoas também. Então, um vai passar um para o outro, vai passar um para o outro. Então, é que essa humanidade está ficando doente. A palavra certa basicamente é isso, porque se uma pessoa em sã consciência não vai bater palma para o nazismo, muito pelo contrário, vai querer chutar o balde mesmo. E você acha que o que poderia acontecer para fortalecer o punk, a cena do punk dentro das periferias e nas comunidades? Então, isso aí é bem interessante. A palavra certa nisso tudo chama-se união. É união. Você chegar junto e mostrar mesmo na periferia, falar claramente, né, estudar com eles, mostrar através de teatro, através da música, através da conversa, da palestra, né? É a turma A se juntar com a turma B e ir para cima. Eu creio que a união tem como, basta querer. A Então, mas união assim, sempre é bem-vinda em tudo, né? mas aí, Isso. deixa eu tacar fogo na parada aí. Sim, Aqui taca fogo. no rap, a união ultimamente ela só é marca de açúcar e café. Tá entendendo? Isso, verdade. E no punk, como é que tá? Também, nisso também, porque está complicado. Lá para os anos 70, anos 80 já não tinha união. Isso, Cara, isso. o Feira Infelizmente. Anarquista ele está dizendo o seguinte, né? Toda violência contra nazista, fascista, racista está justificada por séculos da opressão do sistema que os protege. Infelizmente é uma verdade. realidade. E quero dar boa noite também à nossa gata garota, linda, majestosa, Rapper Lee. É o Fala, guia Rapper digital Lee. na casa. Vai E tá logo, aqui, logo, a hein? Rapper Lee Tá vai estar aqui aqui. com a gente. É. Então, prossegue. Bom, Cris, é o seguinte, o papo tá bom, mas reta final. Parte aí pras Não, perguntas não, finais. ainda falta eu perguntar do Consciência Libertária. Parte para as perguntas finais, já Tá. falei. Vai lá. Qual o papel da música e da cultura para unir e conscientizar? Então, a cultura e a música, ela caminham lado a lado. Porque a cultura, através da música, através da poesia, através do teatro, são armas que levam a cultura adiante. Né? Porque a cultura anarquista, a cultura punk é uma cultura linda. Não é
poetizar tudo, não é isso, mas faz você refletir, faz você ser pessoa melhor, faz você mudar o seu jeito de ser. Claro, abre uma aspa, quando você quer. Quando você quer O, mudar, você muda. uma sociedade sem, vamos dizer assim, uma organização hierárquica partindo do Estado, seria uma sociedade desorganizada? Então, mano, aí vai depender muito das pessoas, né? Tem como você viver sem essas normas todas, sem governo? Tem. Mas também depende da pessoa também, né? Tudo, tudo se caminha para dar certo, mas também a pessoa também tem que querer, né? Se um quer, outro quer, se todo mundo querer, com certeza vai vingar, né? Vai vingar. Então, para que uma sociedade punk, anárquica, ela venha realmente contribuir para a sociedade, qual ou quais elementos deveriam ser tirados dessa sociedade? Elementos que eu falo assim, para produzir ensinamentos, valores, quais valores teriam que ser retirados? Então, porque é o seguinte, quando tem as ocupações, né? Tem ocupações que tem vamos dizer assim, faz tipo começa a ter plantações, né? Então essas plantações, a pessoa pode, horta, a palavra certa é essa, horta. Aí começa a fazer horta comunitária. As pessoas da comunidade vai lá, pega, depois planta e vai fazendo isso, né? Um ajudando o outro. Então, começando por base disso, vai aos poucos tirando essas coisas que a sociedade coloca há anos. Vai tirando algumas coisas disso e vai implantando essa sociedade libertária. Beleza. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho. Sim. Então, a consciência libertária é um coletivo, né? São compostos de 5 pessoas ainda, está em forma de crescimento ainda, né? O que a gente está fazendo mesmo agora é o fanzine. Tem um fanzine Consciência Libertária, inclusive está na primeira edição, estamos já preparando já o segundo e tudo. Então, basicamente é isso. Estamos já nos preparando para ir para a rua mesmo, fazer uma ação social para ajudar os moradores de rua, né? Com roupa, com agasalho, com comida e tudo. Começando a fazer isso. E também nos estruturando também. É um coletivo já bem pequeno ainda, né? Está em fase de crescimento, mas tem tudo para dar certo. Vocês fazem panfletagem, eleição é farsa ou não? Não seguem Então, essa ideia? não seguimos essa ideia, só que tá um negócio ainda, a gente ainda está nos estruturando para começar mesmo a ir para as ruas. Provavelmente agora em setembro. Então, isso daí é muito importante pelo seguinte, você escuta assim, se você não é direita, você tem que ser esquerda, porque você não pode ser nenhum dos dois, né? E nós temos a seguinte opinião, né? É a quebra do velho Estado. A eleição, ela sempre foi e sempre será uma farsa, né? Os políticos aí sempre visando interesses próprios, né? Nós vivemos a monarquia ainda, né? Se você parar para pensar, né? Aí vão falar assim, não, mas vivemos uma democracia. Para começar, vivemos uma democracia ditatorial, onde a gente é obrigado a exercer o nosso voto, né? Somos obrigados, então deixa de ser uma democracia. Exercer seu direito. Né? A gente é obrigado, né? Isso. E aí, diz assim, mas a monarquia acabou. Como que ela acabou se a gente vive situações de vô para pai, para filho, para neto, para bisneto? Isso não deixa... Não é uma monarquia? Deixou de ser monarquia? Então, daí a luta é a quebra do velho Estado, né?
É o Isso. desorganizar para organizar, né? Essa é a Sim, ideia. Então eu queria que você isso. falasse um pouco sobre isso, porque as pessoas acham que o fato de você não ter lado político quer dizer que você é conveniente e que você faz o errado acontecer. Tipo assim, votaram numa besta chamada Bolsonaro, né? Aí deu tudo errado. Ah, mas o culpado é quem não vota, né? Não vou mostrar o dedo porque é feio. Aí não, a ideia é ele, né? Vamos votar no Lula porque ele é o salvador da pátria. Porque sem ele não existe outro candidato, porque só existe dois candidatos na Terra, Bolsonaro e Lula. Não há vida mais inteligente na Terra, né? Não existe mais nada. Então, o certo não seria revolucionar, destruir o que é ultrapassado e construir uma nova identidade? Concordo, Então, eu quero que concordo. você fale sobre isso. Porque o teu negócio, porque é o seguinte, é, a gente não vota, não é porque a gente quer baderna, não. Porque nenhum presta, né? Porque é como que eu já falei antes, eles só pensam em si mesmo. Eles fazem esse discurso longo, cheio de palavras bonitas e tudo mais, é para enganar. E as pessoas que têm pouco conhecimento acabam caindo. Aí ele vai numa comunidade, entrega uma cesta básica, entrega isso, entrega aquilo, ou seja, está comprando voto, né? E quando você começa a abrir os seus olhos, abrir as arestas, você vai ver que isso não é, não é viável. A realidade é essa. Porque o teu negócio é político, ele nunca vai fazer algo para beneficiar o povo. Ele pode até fazer algo, mas é mais ainda para se beneficiar, né? Pode ver um exemplo. O Bozo, pelas coisas que ele fez, já era para estar na cadeia, não, mas ele está em casa. Ah, por causa disso, por causa daquilo, aquilo outro. Aí vai um Emerson da vida, faz alguma coisa, vai logo para a prisão, né? Então a gente vê que está tudo errado. É destruir e fazer de novo. A realidade é Sim. essa. E um absurdo, né? Porque assim, a gente vê a manipulação. Cara, eu fico em choque. Todos os dias eu acordo, eu vejo tanta notícia, que eu falo assim, eu já não sei mais o que que é certo, o que que é errado. Quem que é o bom, quem que é o ruim. São dois acéfalos. A gente não pode nem falar que são acéfalos, porque na realidade são duas pessoas muito inteligentes brincando com a vida do proletário, brincando com a vida do pobre. Porque assim, o rico ele vai estar sempre mais rico, sempre ali na frente, sempre liderando na parte financeira. Mas o pobre, o destino dele é ser cada vez mais pobre. Só que assim, ele está sendo cada vez mais pobre, cada vez mais otário. E isso é um absurdo, porque a gente vê a periferia, muitos da periferia apoiando direita, apoiando que não quer que fulano Beltrano vá para a cadeia, porque lá não é lugar. Porque, na realidade, quem tem que estar na cadeia é Lula. Não, quem tem que estar na cadeia é Bolsonaro. Ou, na realidade, quem tem que estar na cadeia são todos os políticos que colocam toda a miséria na mesa do pobre. Toda a miséria que vem para o ser humano provém deles. Olha os milhões que são desviados, olha os milhões que esses caras ganham para deixar migalha para o pobre. Exatamente. E uma coisa bem clara, na época do Bozo, ele deu carta branca para os ruralistas invadirem as aldeias indígenas para Sim, tomar as terras, né? E a mídia não mostra isso, né? Começa a esconder algumas coisas, mas a gente sabe disso, né? E, e também é um homem homofóbico, é um homem preconceituoso, né? E só por causa de uma frase, né? Que a pessoa acha, ele é do bom. Gente, não é assim. A pessoa pode ter uma frase chocante para chocar, mas na realidade não é isso que ele quer viver. Infelizmente. E tantas mortes acontecendo nas aldeias indígenas. Porque sinceridade, tinha que ter
Até tudo bem, tem a FUNAI, mas tem que ter um órgão mais forte para proteger esse povo, né? E por isso que eu falo, porque os políticos só visam a si mesmo. Porque os indígenas, eles tomam conta da floresta, ele cuida da natureza. Se a pessoa pensar, analisar a vivência dos índios, a gente vai se tornar uma pessoa melhor. Se o ser humano começar a olhar os animais, vai se tornar uma pessoa melhor. Por quê? Por causa do amor que um tem pelo outro. O carinho, o respeito. É isso. Então, a sinceridade, as pessoas, como eu falei antes, as pessoas estão ficando doentes. Então a gente tem que dar, realmente, a gente que está lutando por um mundo melhor, por uma liberdade, por uma igualdade, temos mesmo que ir para as ruas. Panfletar, sim, né? Fazer palestra ao ar livre, sim, né? Fazer algo que venha se mover, porque está uma escala completamente esquisita, né? E novamente eu digo, os povos indígenas são os primeiros povos, são pessoas maravilhosas que a gente aprende com eles, né? O carinho que ele tem pelos outros. E é muito triste isso, sabe? Então realmente é revoltante. Então é como você falou, mano, tem que quebrar tudo, destroçar tudo e fazer tudo de novo. Mudar as leis, mudar tudo. E a pessoa levar em consideração três frases para a vida. Sim. São 3 frases que eu aprendi na 5ª série com a minha professora chamada Cida Gama. Poder para o povo, que o poder emana do povo, né? Um povo consciente. Quem quer poder sobre a minha pessoa não quer a minha liberdade, portanto, é meu inimigo, né? E quem escolhe seus opressores edifica a sua própria prisão. Eu acho que quando você aprende essas 3 frases, você já pensou tudo lá na frente. O que você quer para você e o que você quer para as pessoas à sua volta. Exatamente. Exatamente, porque se você quer o bem para você, automaticamente você quer um bem para o próximo. Se você se você estende a mão para um, quando você estiver lá na frente, alguém vai estender a mão para você. Ou seja, é a lei da semeadura. Você plantou o bem, você vai colher o bem. Agora, se você plantou o mal, você vai colher o mal. Aí não tem o que queixar, né? E assim, nós temos que saber plantar. Plantar para lá na frente colher. De repente, nem a gente vai colher, vai ser nossos filhos. Sim. Ou os nossos netos. Mas mesmo assim, temos que fazer. Né? Temos que fazer algo para mudar isso tudo. Eu segurar na tua mão, o outro segurar na minha mão, e assim vai. A união, sim. A união muda. Mas uma união não fantasiada. Tipo quando você vai para um baile de carnaval todo fantasiado, não. Sem máscara, a sua cara. Aí sim. Você segurar na mão do companheiro e ir para a luta. Né? Reivindicar os seus direitos, mudar o que precisa ser mudado, fazer algo para mudar. Na sua casa, na sua comunidade, vai lá na frente, mudar a cidade, o Brasil e o mundo. Mas claro, depende da pessoa. A pessoa que está fazendo, a pessoa que está ouvindo, a pessoa que está recebendo. Porque muitas das vezes a gente escuta, mas não guarda para si. Mas tem pessoas que escutam e guardam. Aí a semente vai crescendo dentro do coração. Né? Porque eu entrei nesse movimento por causa disso. Por causa de revolta, de ver tudo errado. Esses preconceitos, essa pobreza, muitos com muitos e poucos sem nada. Né? As pessoas te gozando de você porque você tem deficiência, que hoje em dia acontece muito também. Ou seja, são tantas coisas que precisam ser mudado, para que nós possamos pensar não somente na gente, mas também
nos nossos filhos, nos nossos bisnetos e por aí vai. É isso, JP. Quero encerrar fazendo duas perguntas, né? Minhas duas últimas perguntas. Primeiro, qual é a relação do punk com as religiões, principalmente com as protestantes? E se o punk ele fala de amor? Então, sobre a religião, nós somos contra, né? Embora que A tem Bíblia, então, pessoas... você descarta totalmente a Bíblia. Isso, mas tem pessoas que tá a favor, né? Tem punk que é um punk cristão, né? Então tem uma controvérsia aí, né? Uns aceitam e outros não. E sobre amor, sim, a gente fala de amor também. E amor é um sentimento bonito, né? Não falado, mas vivido. Vivido. Por isso o amor libertário, né? Porque o amor ele não Exato. tem que ser dividido. Aliás, ele não tem que ser um unissono, né? Ele tem que ser dividido a todos, né? Porque o coração da gente cabe todo mundo. Exatamente. Acabou, JP? Acabou, né? Minhas últimas duas perguntas, a não ser que ele possa falar para a gente sobre, rapidinho, o anarquismo coletivista. Anarquismo positivista. Coletivista. Agora. Passa essa, fala do amor libertário, que é muito bonito. Então, o amor, né? O amor é uma coisa muito bonita, porque você amando uma pessoa, né? Não esse amor compulsivo, esse amor obcecado, mas esse amor livre, né? De você amar realmente, de você se entregar, né? Isso é maravilhoso, isso é uma coisa muito bonita, que ao longo do tempo, né, está se perdendo também. Mas, né? Mas é muito bonito de se falar e é muito bonito também viver. Que além de você falar, também você tem que viver esse amor, o amor libertário. Sim, sim. E agora, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nova geração, né? Que faça diferença. Então, eu vou falar uma frase que eu sempre falo, que é a respeito da natureza. A natureza não fala a língua dos homens, mas clama por socorro. Então, de vez de você desmatar, planta uma árvore. Que através dessa árvore, um dia vai ser sua sombra para você ou para sua família. É isso. JP? É isso aí, galera. Vai se despedindo por aqui, conversando hoje com Mizão, né? Falando para isso sobre o mundo punk. Lembrando que essa live vai estar salva na nossa plataforma aqui, na Web Rádio do Instagram e também no Conexão Roots no YouTube. Tá? E durante a semana aí vai ter os cortes, 10 cortes aí do que o Mizão falou. É só você procurar e dar seu like, deixar seu comentário. Mizão, muito obrigado aí pela tua presença, pela tua palavra. Obrigado, valeu, Acrescentou muito aí, acrescentou muito mesmo. Aprendi um pouco mais, obrigado. valeu? Muito obrigado. Pode falar, Cris. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. É Ok, o seu tchau para todo mundo. beleza. Eu queria agradecer a vocês, né, pelo convite. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado para todos que participaram, que deixaram sua mensagem, sua pergunta. Muito obrigado mesmo. E é isso aí, unidos sempre contra o sistema que quer nos oprimir. É isso. E aqui a gente encerra mais uma Conexão Roots na sua rádio JP Roots 67, o som da resistência. E eu, do lado de cá de Sampa, Suzano City, Cris Roots. E do lado do Rio de Janeiro, meu brother, Casca de Bala, JP Roots. Valeu, galera. Até mais, até a próxima. Valeu. Força aí, Mizão. Até mais. Fui. Gratidão. E gratidão a todos que estavam presentes na live.